Brasil aqui no programa, como vocês sabem, estão esperando a repatriação e toda essa história no que nós precisamos tentar entender primeiro como é que funciona tudo isso, né? E aí, tentando entender tudo isso, nós fomos atrás de algumas informações. E para repatriação, por exemplo, para quem está fora do país, um brasileiro de repente falece fora do país, o que a família deve fazer? Como é que você tem que fazer? No caso da Preta, ela estava nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O atestado de óbito tem que sair pelo país da onde ela faleceu, que é pelos Estados Unidos, e ela acabou morrendo indo para o hospital. Se ela tivesse morrido em casa, obviamente que ela iria pro serviço de verificação de óbito, que seria tipo SVO aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mas como isso não aconteceu, ela morreu rumo indo ao hospital, morreu dentro de uma ambulância, ou seja, o próprio hospital já começa a providenciar absolutamente tudo. Então, o atestado de óbito sai por lá. Aí o que acontece? Com o atestado de óbito, eles entram em contato com o Brasil, né, Titi? Uhum. E já começa todo o processo. Daí vai o processo de repatriação. Isso pode demorar de 1 a 2 dias. É um processo extremamente rápido, não é demorado. E aí vai para o quê? Vai para o embalsamento, porque tem que fazer o embalsamento antes de vir para o Brasil. Só que daí o que acontece? Aí é que são elas. Por quê? Porque para você trazer um corpo para o Brasil, você vai gastar em torno de 300 a 400 mil reais para você trazer o corpo. Então toda essa questão da repatriação, enfim, essas burocracias, às vezes o próprio serviço do país onde você faleceu, onde a pessoa faleceu, já faz realmente esses trâmites. Mas quando precisa trazer o corpo para o Brasil, aí é que são elas. Porque se você não tiver, o que eles oferecem? Eles oferecem uma cremação no país, e aí a família traz as cinzas pro Brasil e traz as cinzas pro país da pessoa de origem, né? Ou seja, no Brasil, ou seja, em qualquer outro lugar no mundo. É muito caro, né? E outra coisa, vocês sabiam que o tratamento da Preta Gil lá nos Estados Unidos ficou mais ou menos em torno de 30 a 37 milhões de reais. Ou seja, ela foi para lá tentando realmente já algumas semanas, alguns meses, tentando ali buscar realmente toda essa cura, e os médicos chegaram à conclusão que não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim, todo esse processo que ela foi para os Estados Unidos, até o avanço da medicina lá nos Estados Unidos, enfim, tudo isso ficou em 37 milhões de reais. Muito caro, né, Titi? Não, caro, né? E que bom que ela teve esse dinheiro, não sei se realmente esse dinheiro saiu da fortuna dela, né? Porque muito tem se falado também a respeito da herança dela, porque ela só teve um filho, né? O Francisco Gil. Francisco, pois é. Então agora a galera tá, enfim, debatendo também essa questão da herança. Agora, esse valor, que bom que a Preta Gil teve, se realmente foi gasto todo esse montante aí, que bom, né? Que ela teve essa condição, porque nem todo mundo teria essa condição. Mas 37 milhões, 37 milhões para um tratamento é muita coisa, né, Mar? Muito demais, mas ela foi para os Estados Unidos em busca da cura, né? Então, não, sim, não tem dinheiro que pague. Mas você não acha que é muito dinheiro? Porque se a gente falasse em torno aí de até 3, 4 milhões, mas 37 milhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro e nem todo mundo tem, né? Ela foi porque ela tinha o dinheiro ali pra custear esse tratamento. E quem não tem, né? Fica só na esperança da cura. Que bom que ela teve, mas infelizmente não deu certo. Eu acho assim, tudo bem, a gente sabe que a Preta Gil, ela tem uma herança grande, enfim, mas você ter 37 milhões em caixa é difícil, não é? Muito. Como que faz esse trâmite, Titi? Essa é uma boa pergunta, né? Que a gente não sabe. Por quê, Fê? Todo o tratamento que ela podia ter feito aqui no Brasil, ela fez. Os médicos disseram, olha, não tem mais jeito. Tanto que na entrevista que ela dá no Domingão, uma das últimas entrevistas, ela fala, gente, aqui eu vou ter que ir para os Estados Unidos porque aqui não tem mais o que fazer. E aí ela vai tentar essa segunda chance, entre aspas, em outro país, que é os Estados Unidos, que também não deu certo. Agora, se foi gasto 37 milhões desde o começo do tratamento, que foi lá em 2023, ou só nesse tratamento nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Pelo que eu saiba, foi só nesse tratamento dos Estados Unidos. Só nesse tratamento dos Estados Unidos. Nossa, então... 37 milhões de reais
só no tratamento para ela ir para os Estados Unidos para poder fazer o tratamento. Caramba. Eu acho isso assim, cá entre nós, né? A gente vê, inclusive, eu tenho uma base, talvez, pelas vaquinhas que a gente vê online, inclusive no próprio Instagram, né? A gente vê crianças com síndromes aí, que às vezes precisa tomar uma vacina, precisa ir para fora, e aí a família tenta arrecadar, às vezes o máximo que eu já vi foi R$2 milhões que precisariam arrecadar para a criança ir para fora do país. Se eu não me engano, era um tratamento experimental, não era? Era um tratamento para preta? Para preta, não é? Então, e é por isso mesmo que me chama a atenção. Um tratamento experimental custar R$37 milhões, eu acho muito dinheiro e, na minha opinião, eu acho que chega a ser até desumano, né? Para um tratamento experimental. Né? Por mais que você... Porque, olha, se alguém chega e fala assim, olha, nós vamos fazer um tratamento experimental, mas isso pode ser que dê certo ou talvez não dê certo. Vai ficar algo em torno de R$37 milhões, de 30 milhões. Eu pego e falo, então me deixa morrer. Entendeu? Eu acho que uma comparação que a gente pode até fazer é com o Marcelo Rezende, por exemplo, né? Ele não tinha mais o que fazer e ele partiu para um outro tipo, deu aquela confusão, que foi com um médico, né, que é bem conhecido, que teve aquela história de colocar na banheira com sal grosso e tal. Mas que achavam que ele era picanha, né, churrasco, pra colocar né? o cara, diz que diminuía a dor, mas o Geraldo Luiz já deu várias entrevistas falando que quando chegou lá, ele não tava aguentando mais de dor, sabe? Então são tratamentos que você vê, ela tentou até o final. Ela tentou de tudo aqui no Brasil e eu foi acho pra que eu fora nunca pra comentei tentar. isso com absolutamente ninguém. Eu tô comentando aqui. Eu conversei com o Marcelo Rezende na época que ele tava doente. Nós batemos um papo por telefone. E o Marcelo Rezende me disse o seguinte, que ele foi ao médico e quando ele pegou o diagnóstico, o médico chegou e falou pra ele, você tem 4 meses de vida. 4 meses. Ok. E ele falou o seguinte, se nós estendermos o tratamento, você vai pelo menos aí mais 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas, aí ele pegou e perguntou o seguinte, tem cura? Eu vou me salvar? Eu vou ficar bom? Ele falou, não vai. E ele falou, então, não quero fazer nada e vou ficar nos 4 meses. E em 4 meses ele morreu. Foi muito rápido mesmo. Então ele procurou o tratamento paliativo, né? Que foi com aquele outro médico que faz ortomolecular, enfim. Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro. Eu particularmente não gosto muito, mas eu respeito, né? O cara ardendo de dor ali, simplesmente mandou ele colocar ele numa banheira com sal do Himalaia, né? Desculpa, gente, não tá preparando churrasco, né? Você tá falando de uma vida, né? E aí foi quando ele não aguentava mais de dores, foi quando internaram o Marcelo Rezende no hospital. E aí, finalmente, ele veio a falecer e que nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? Mas até então, o Marcelo decidiu. Ele pegou e falou assim, não, então eu não vou progredir, eu não vou estender o meu sofrimento. O que eu acho muito digno, Thiago. Também acho. Eu acho que quando você tem um diagnóstico, né, que vai te levar realmente pra finitude, eu acho que você tem que ter o direito de escolher ou não se você vai continuar o tratamento ou não. Por isso que eu acho que a medicina, ela tá preparada para absolutamente tudo. Mas R$37 milhões, eu acho muito dinheiro, mas muito dinheiro. E um dinheiro, infelizmente, assim, que a gente sabe, né, para quem tem condições, vai lá, faz, paga, porque tudo vale pela vida. Tudo vale pela vida, mas eu não sei se na real situação, depois de ter passado pela cirurgia que ela passou, que foi aquela HIPEC que ela fez, que é aquela cirurgia que abre a pessoa. Gente, para vocês terem uma ideia, abriram a Preta Gil no meio, metade para um lado, metade para o outro. Eles esvaziaram absolutamente tudo dela, tiraram o útero, o ovário, tiraram tudo, o intestino, ela ficou com centímetros só de intestino. Amputaram um ânus, fizeram tudo que eles podiam fazer com ela. Ou seja, a partir dali, aí depois eles, antes de fecharem, eles rasparam, tiraram toda a musculatura do abdômen e fecharam. E sem dizer que passaram um catéter depois, aonde ficava passando a quimioterapia. Ou seja, ali já tinha indícios que ali não ia sobreviver. Porque você abrir alguém e retirar todos os órgãos da pessoa que
médico que viveu até os 50 anos com toda a funcionalidade, é difícil realmente de você chegar e falar assim, olha, agora ela vai progredir na vida, né? Agora, se tivesse, eu acho que ela foi muito corajosa, mas muito corajosa em ter passado por essa primeira cirurgia que ela passou. Que foi o que os médicos do Sírio disseram, vamos tentar o HIPEC. Então, ok, então foi lá tentar o HIPEC, mas não deu certo, não foi realmente, deu. Ela sobreviveu um pouco mais, deu uma sobrevida, mas quanto tempo que ela não ficou internada? Quanto tempo ela não ficou ali entre a vida e a morte? A gente assistindo todo o sofrimento dela nas redes sociais, sendo amparada pros amigos, andando com dificuldade, sabe? Eu não sei, sabe, gente? Tem histórias que às vezes eu prefiro ser extremamente frio e calculista. Eu às vezes não entendo, assim, prolongar, inclusive, né, o próprio sofrimento, eu acho um pouco desumano, não é, Mar? Total, ainda mais uma pessoa que lutou tanto, né? Ainda mais pra se curar dessa doença e chegar a essa fase, assim, lamentável. Não, realmente isso não, ninguém pode tirar dela. Ela lutou realmente até o final. E uma coisa que consolou também os fãs foi uma entrevista que a Carolina Dickmann deu pro Globo News, né, onde ela disse que estava com a Preta Gil ali até o final e que ela garantiu que a Preta não estava sentindo dor e que estava sendo amparada por muito amor, né? Então a gente tem o trecho desse vídeo, tem o que é da Carolina tem? Dickmann. Tem? Uhum. Acho que é bom pôr na geral, viu, Mu? Quando tiver, você me dá um ok aqui pra eu... Vamos ver, põe na geral. Quando eu resolvi ir, assim, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. E quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. E esses últimos 4 dias foram... Ela foi indo, né? A gente querendo muito que ela viesse pro Brasil, mas ela muito fraquinha, sem dor, né, controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor, Andréia. Muito amor, muito, assim. Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela. E dizendo que amava a Sol, né, a neta, o Francisco, a Flora, a doutora Roberta, que estava com a gente também, Jude. Foi a gente debruçada sobre ela, amando profundamente em todos os minutos, assim. Então eu quis falar com você, quando você me perguntou, para dizer para as pessoas que ela sentiu dor e que ela tava com muito amor, muito, muito. Que amiga, né? Nossa, não, eu acho que assim, a Carolina Dickmann, essa merece aplauso, gente, porque o que ela fez de verdade, ela largou tudo, ela foi para os Estados Unidos, ela ficou lá com a Preta, ela falou, eu fazia massagens no pé dela, até mesmo porque os pés dela estavam muito inchados e eu ficava ali fazendo massagem, né? E ela disse que esses últimos dias ali, ela não sofria dor, ela não teve nenhum tipo de sofrimento, mas sabiam que a Preta, infelizmente, já estava se desligando, tava um fio ali para ela ir embora, né? E quando eu acho que na tentativa, talvez, de trazê-la para o Brasil, eu acho que eu nem teria ido, na verdade, sabe? Eu ficaria aqui, porque aqui no Brasil nós sabemos que aqui já é referência, inclusive, para a maioria dos tratamentos no mundo. Nós temos a melhor equipe médica, nós temos os melhores centros de oncologia no Brasil, né? Nós temos médicos capazes, a tecnologia aqui no Brasil, a saúde é incrível, incrível. Então, eu não teria ido para fora, sabe? Mas ela tentou, ela quis investir ali os 37 milhões, né? Realmente para tentar sobreviver, para tentar viver, para voltar à vida, mas infelizmente não deu certo, né? O corpo da Preta Gil ainda não tem data para chegar no Brasil, mas pelo que tudo indica, parece que será na quinta-feira. Isso. O velório será aberto ao público e existe conversa de bastidores já que estão produzindo um cortejo do Rio de Janeiro com num trio elétrico, aonde terá o show da Ivete Sangalo.